Bom dia, pessoal. Na aula de hoje, vamos dar sequência ao desenvolvimento, porém dessa vez não iremos trabalhar com o código. Vamos começar a parte do back-end, não que tenhamos terminado o front-end, válido ressaltar, falta fazer no front-end a edição, a visualização e a exclusão, porém vamos começar o back-end, porque vai ser importante para que tenhamos ele, para que possamos fazer as demais operações. Hoje iremos configurar o MongoDB Atlas e também criar o nosso cluster. Para isso, no material de apoio, vocês vão na aula de hoje, que é a aula 9, e vocês vão clicar no link que está lá e vão acessar o MongoDB. Aqui vocês vão fazer um sign in. Entrando aqui, vocês vão criar uma conta. Nessa criação de conta, vocês podem escolher a forma que vai fazer. Eu particularmente vou pelo Google mesmo. Vou escolher uma conta do Google para começar. Continuar. Ele vai carregar. Aceitar os termos. Está carregando. Vamos aguardar. Perfeito. Ele aqui ele vai perguntar qual é o nosso objetivo. Aprender MongoDB. Vou botar nunca desenvolvi com MongoDB antes. Qual linguagem vamos estar utilizando? JavaScript, Node.js. Aqui podemos colocar, por exemplo, um catálogo. Sua aplicação incluirá, vamos falar que é serverless. Serverless ou Function as a Service. Perfeito. Finish, ele vai carregar. Nesse caso aqui, alguns planos que você pode ter. Vamos optar pelo plano gratuito, onde podemos dar um nome ao cluster. Vou deixar o nome cluster 0 mesmo e vou criar deployment. Ele vai carregar, vamos selecionar os carros para que possamos seguir, verificar. Muito bom. Aqui nós vamos fechar essa aba e nós vamos criar nossa network. Para isso, nós vamos aqui em Network Access. Perfeito. Nós vamos excluir esse endereço que está aqui. Vamos deletar. Sim, this only entry. Ele não está permitindo deletar, então está tudo bem. Vamos criar um novo IP address que nós vamos utilizar. Para isso, nós vamos informar que queremos permitir que qualquer IP ele possa acessar o nosso projeto. Ele vai dar 000 e vamos confirmar. Ele vai começar a criar, ele vai ficar circulando aqui porque ele está pendente para que ele consiga fazer isso. Logo em seguida, nós já temos um acesso à nossa rede e vamos criar um Database Access, que é como se fosse um usuário. Como é que fazemos isso? Nós vamos clicar antes no Database Access, vir Add New Database User, perfeito. E aqui vamos colocar o nome, né? Vou colocar aqui curso web, por exemplo, e a senha também curso web. Deixar aqui visualizando. Perfeito. Vamos informar agora quais são os privilégios do usuário. Eu vou em built-in role, eu vou colocar read and write to any database. Ele vai escrever e ler de qualquer database. Perfeito. Specific, vamos adicionar privilégios específicos. Esse daqui vamos colocar como read, write, escrever, e ler e escrever. O nome do nosso database vamos chamar de estudantes. Estudantes, e vamos clicar em adicionar usuário. Beleza. Adicionamos o usuário. Vamos conectar o nosso cluster. Só para verificar aqui. Perfeito. Já está. Vou fechar isso daqui. Muito bom. O nosso usuário, inclusive, o nosso Network Access, inclusive, já está ativo.
que vamos fazer agora é em Security. Na verdade, não. A gente vai em Data Lake. Database é aqui mesmo, em Database. Nós já temos o nosso cluster 0. Vamos clicar em Conectar. Perfeito. Agora vamos clicar em Drivers. Muito bom. E agora vamos dar uma sequência. Precisamos disso. Na verdade, precisamos copiar isso daqui. Isso daqui é super importante para a gente. Vocês precisam copiar. Eu sugiro que vocês copiem e colhem num bloco de notas. No caso, vou colocar aqui no bloco de notas. Vou minimizar. E perfeito, vocês vão em Done. Muito bom. Já temos aquele link que é fundamental para a gente. O que vamos fazer agora é abrir o nosso projeto. Vou fechar e vou fechar. E temos que criar agora um arquivo env para poder armazenar essa URL que copiamos no MongoDB. Para isso, aqui na raiz mesmo, vamos clicar com o botão direito, novo arquivo, escrever .env, muito bom. E aqui nós vamos colocar, no caso colar, esse valor que copiamos aqui. Vamos dar um Ctrl A, Ctrl C, porém não só isso. Precisamos meio que criar uma variável para isso. Essa variável nós vamos colocar no início mongodb underline URI igual a isso. Perfeito. Se vocês perceberem, aqui está como password, porém precisamos colocar a nossa senha, que nesse caso eu repeti, eu coloquei a mesma senha. Muito bom. E depois do cluster, deixa eu verificar. Não, isso mesmo, perfeito. Com a nossa variável de ambiente já criada, a próxima coisa que vamos fazer é utilizar ela para nos conectarmos ao nosso MongoDB. Para isso, aqui nós vamos criar uma nova pasta chamada úteis, por exemplo. Nela vamos criar um novo arquivo chamado db.ts. Perfeito. Com isso, nós vamos agora começar a utilizar o Mongoose. Vou abrir para mostrar para vocês como é o Mongoose, na verdade, o que é. MongoDB, não, o Mongoose. Mongoose.js, perfeito. O Mongoose é uma forma de criarmos esquemas. Deixa eu verificar se eu acho algum modelo aqui. Esquemas aqui. Pronto, com ele nós conseguimos criar esquemas a fim de facilitar a inserção de dados e a manipulação de dados no nosso banco de dados. Isso é super importante, porque isso vai facilitar muito o nosso trabalho e vamos ver o porquê que, na verdade, isso facilita. Porém, não só isso. Ele não só facilita o trabalho na inserção, mas também na conexão com o nosso banco de dados. Ele é capaz de cuidar disso também para a gente. Para instalar o Mongoose não tem muito segredo. Vamos usar o npm install Mongoose. Ele vai começar a baixar. Não deve demorar muito. Porém, nesse meio tempo, pronto, terminou. Nesse meio tempo, vamos voltar para aqui para o nosso arquivo de conexão. Vamos fazer importar o Mongoose, Mongoose from Mongoose, muito bom. Importado, o que a gente vai fazer? A gente vai export default, criar uma função e exportá-la. Default é uma função assíncrona, já que ela vai se conectar com o banco de dados, ou seja, uma sync function. Function. Eu vou chamar de connect to database. Muito bom. Abre e fecha. Aqui está expert, não export. Export default. O que nós vamos fazer? Vamos tentar conectar. E se der errado, né? Se ele pegar um erro, catch erro, ele vai retornar, ele vai throw new erro, informando que
não... Aí, aqui no caso seria a mensagem de erro, né? Não foi possível se conectar ao banco de dados. Erro, e vamos passar aqui, informar para ele qual foi o erro. Nosso erro aqui. Beleza. Para entendermos como é que isso funciona, toda vez que chamarmos essa função, ela vai tentar se conectar ao banco de dados, se conseguir, ela retorna para a gente, conseguiu, e a gente consegue resolver as operações. Então, talvez seja interessante, além de sempre, ao invés de sempre estarmos tentando nos conectar, termos um esquema de cache, ou seja, se me conectei uma vez, se eu for me conectar novamente num tempo muito próximo, eu já tenho esse valor na cache, então eu não preciso necessariamente me conectar novamente, já que eu já tenho ele aqui. Então vamos fazer isso. Vamos criar uma variável, uma let, chamada cachedb. Ela é do tipo, temos que tipar mongoose connection, se ela existir, se não, ela vai ser null, ou seja, ou ela é do tipo mongoose.connection ou é do tipo null, e ela vai começar com null, ou seja, inicialmente nós não temos uma cache. O que vamos fazer é o seguinte, a gente vai no início verificar se tivermos uma cache db, ele vai retornar para a gente a cache db. Perfeito. Caso contrário, nós vamos nos conectar realmente ao nosso banco de dados, ou seja, vamos constante URI, vamos nos conectar com ele. Para isso, vamos coletar qual é a nossa URI, que é, vamos fazer o seguinte, string process.env. Qual o nome que colocamos lá em env? MongoDB URI. Perfeito. E agora vamos fazer const connection, vai ser um await, já que é uma função assíncrona, await mongoose.connect a nossa URI. A gente está pedindo para o Mongoose se conectar à nossa URI, que é a URI que criamos no MongoDB Atlas. Em seguida, antes de retornar, vamos colocar isso no cache, ou seja, cachedb connection.connection. Muito bom. E agora vamos retornar o connection.connection, que é a nossa conexão. E perfeito. Já temos a nossa função que vai nos conectar, que vai permitir que possamos nos conectar com o MongoDB Atlas, e também já criamos o nosso, deixa eu abrir no navegador, o nosso cluster com o nosso banco de dados. Se virmos aqui, na verdade cliquei no lugar errado. Deixa eu voltar. Não quer carregar. Que belezura. Porém, enfim, finalizamos isso. E por hoje vamos finalizar por aqui. Na próxima aula vamos dar sequência ao back-end.